acredito é que tem uma pessoa lá em cima que controla tudo. Não Eu tem. acredito na natureza mesmo. Não, Assim. é. E a ficção das pessoas que terem esse negócio de santo, de pessoas que não sei o que lá, que eu acho São duas coisas diferentes. Um ser humano, né? isso. Um espírito humano que não. Agora, que seria Deus. Deus não é um velho barbudo vingativo, né? Como algumas igrejas pregam, né? Que você tem que temer a Deus. Não tem que temer, tem que respeitar. Respeitar, mas não como um ser. Quando as Escrituras falam que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, eu não sei se isso é intuitivo ou se eles trazem algum conhecimento do Egito. Porque, na verdade, o que você é? Você é um universo. Cada célula tua tem centenas de bilhões de átomos. Não é? É a mesma coisa que um cosmos. E o seu corpo inteiro tem centenas de bilhões de células. Então, você é um microcosmo. Sim. E Deus é um macrocosmo. Então, você é feito à imagem e semelhança? Sim. Mas Deus não é um ser, não é um homem ou uma mulher. Se você fosse esse todo, nós não sabemos que forma tem, nós não sabemos onde começa e onde termina, porque se existe, agora se fala em a física quântica, pela física quântica, se fala em vários universos. Então você imagina, um universo dentro do outro, dentro do outro, dentro do outro, e como é quântico, pode, de uma hora para outra, estar dentro de uma sua célula. Entendeu? Não existe mais espaço e nem tempo, e nem tamanho nessa dimensão. Você está entendendo? Sim. Cresce para o universo inteiro, cresce para vários universos e num passe de mágica quântica, está alojado dentro de uma célula de um ser humano. Entendeu? Não é impossível, é coisa meio, é metafísico aí, né? É quântico. A física quântica é metafísica, ela é toda metafísica, né? É diferente da física de Newton, né? Daquela outra física que a gente aprendeu na escola lá atrás. Mas não, esse é o que eu falo nesse livro, um Deus criado pelo homem, aí não. Aí vira ficção, né? E não pode, imagina que eu posso orar para eu ser vencedor. Vencedor em detrimento de quem? Eu vou ser vencedor? Em detrimento de quem? E por quê? Egoísta de pensar que está... O Deus vai me favorecer em detrimento de quem? Por quê? Não, isso é ignorância. Né? Mas é isso que eu estou falando, interpretar o que é dito na Bíblia. Quando Cristo fala, eu sou... como é que eu não me lembro, eu mandei para você, só se vai a Deus se for através de mim, uma coisa assim. O que nós estamos falando? Um homem, um ser humano que não tem uma evolução espiritual muito grande, ou seja, espiritual, e não consegue se sintonizar com o todo, é difícil, são pouquíssimas pessoas. Jesus, Buda, né? Talvez não consiga se comunicar com o todo, não consiga mandar mensagem para o todo, e vibrar, entrar em ressonância com o todo, né? Mas através de um avatar, de um ser super desenvolvido, você consegue. Então, por isso que aí nós vamos entrar num outro ponto que você talvez tenha colocado. Por isso que é mais fácil você fazer oração a Cristo do que a Deus. Você pode fazer a Deus, mas se você não estiver em ressonância com o todo, a oração se dissipa no espaço. Já se você consegue entrar em ressonância com o Cristo, que é um ser humano, que foi um ser humano muito desenvolvido, que também não dá, você fica pensando, são 8 milhões, eu acho que pelo menos cristãos são 5 bilhões, né, mais ou menos, ou 3, que seja. Imagina o cara ouvir os pedidos de todo mundo, né, um espírito.
Aí você fala que você é negócio de santo e tal. Nós não somos um espírito, nós somos um espírito. Né? Somos uma alma, enquanto somos ânima, alma, né? E somos espírito enquanto vivos. Espírito quer dizer, você tem um espírito, eu tenho um espírito, Silvio Santos tem um espírito de animador, não é verdade? O humorista tem um espírito de humorista, ele tem que ter aquele espírito para trabalhar aquilo. O espírito é o que você é nessa dimensão. Quando o indivíduo morre, dependendo de como ele está, ele pode não se dissolver. Ele pode, né? Ele não pode não se dissolver no todo. Ele pode ficar por aqui, né? Se tiver muito coeso aquela imagem, aquele cara que vai no bar, toma uma pinga, toma um café, conversa com os amigos, joga uma sinuca, a vida inteira ficou nessa vida. Aí ele vai continuar fazendo isso. Ele não tem para onde ir, ele não sabe o que fazer. E o lance da Bíblia também, são várias pessoas que escreveram a Bíblia, mas que são focados na psicologia do ser humano. Eles mesmos desenvolveram isso. Eu te mandei esses dias a Bíblia dos etíopes. Você viu? É diferente. Essa Bíblia, ela foi organizada pelo imperador Constantino, que era um político, que foi o primeiro, não foi quem oficializou, mas ele foi quem tirou o cristianismo da proibição, porque o cristianismo era proibido. Como já era 20% da população de Roma, ele tornou permitido e se converteu, né? Se batizou e tal. Mas hoje a gente vê um monte de gente aí na política, né? Usando as religiões para fins políticos. Isso sempre existiu e sempre vai existir. E eu acredito que... E aí eles fizeram um monte de coisa, né? A mulher de um dos imperadores, o cristianismo até 600 DC era reencarnacionista, porque Cristo, né, ressuscitou. O cristianismo era reencarnacionista por causa dessa mulher que era muito cruel com os escravos. Ela tinha medo de reencarnar, então mandou mudar. Quer dizer, não dá para confiar muito na Bíblia e as palavras também, a interpretação. A Bíblia foi escrita em aramaico, em hebraico, em grego, e tem muita coisa do Egito também. E cada povo traduziu da sua forma, né? Traduz de uma maneira, interpreta de uma maneira. Então, eu interpreto. Tudo que o Cristo, eu e o Pai somos um. Pô, eu também. Mas na Bíblia tem texto que é psicológico, que é coisa que é real, que acontece, e tem aquelas bem fisiológicas, bem... Não, tem coisa doida também. Se o cara se ele não é da sua religião, vai lá e mata ele e tal. Isso não é coisa de época, né? Tem um monte de coisa. Mas a gente tem que interpretar, pensar, em primeiro lugar, que no começo não tinha nada, só tinha a natureza. Então todas os conceitos religiosos vieram da natureza. Então, no princípio, o homem celebrava o fato de a mulher dar à luz. Então era matriarcado, né? Quando o homem entendeu que ele semeava, então mudou, passou a ser patriarcado, entendeu? Quer dizer, ele começou a celebrar também a colheita, a semente, que ele deixou de ser caçador, coletor, caçador, e passou a ser agricultor. Isso tudo tem a ver com a cultura, com o momento histórico, né? Mas o que basicamente é isso, eu também falo aí. A gente vem absorvendo conhecimentos, aprendendo com a natureza, porque está tudo na natureza. Não tá? Não existe verdade perfeita, existe. A natureza é inquestionável. Vai questionar a natureza? Aí não. Não tem, está lá, é aquilo. Por isso que a nossa é a Igreja Holística Sagração da Natureza, porque a gente sagra a natureza. E a gente não nega nada de Bíblia, não. A gente interpreta. Do cristianismo, que a gente conhece mais, né?
Por exemplo, os 10 mandamentos. Se a gente fala que Deus é a natureza, Deus é o todo, então amar a Deus sobre todas as coisas é o suficiente. Porque ao amar a Deus sobre todas as coisas, a gente ama o próximo, a gente ama qualquer coisa, ama tudo. Né? E aí não fica causando, né? Não vai desejar a mulher do próximo, isso aí já é coisa de... Não precisa nem falar. Né? Isso é coisa de organização social, né? Os caras deviam ser bem doidinhos, né? Tem que falar essas coisas, mas isso é uma coisa que hoje não precisa nem falar. Você vai desejar, você vai criar um problemão, né? Na vida dele, dela, na tua. É uma coisa, né? Tem que ser bem burro, né? E não ter noção nenhuma de causa e efeito. Entendeu? Você tem tudo que você faz, vai produzir um efeito. Pode às vezes você não perceber, mas vai produzir um efeito, às vezes demora para o rebote aparecer, mas vai aparecer. Tudo que acontece, né, tem uma consequência, né? Ok? Beleza, ótimo. Então vamos fechar? Sim. Fechou.